Olá, irmãos, estamos em João capítulo 17 e nesse texto aqui nós vamos chegar no momento em que Jesus ora pelos seus discípulos. O versículo 1 começa falando: tendo dito estas coisas. Que coisas que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava falando, dando aquelas instruções aos seus discípulos. E ele estava falando a respeito do fato de que os discípulos o deixariam só, que os discípulos passariam por muitas aflições, que eles deveriam ter bom ânimo, mas que viveriam muito pressionados. Tendo dito estas coisas, o texto vai dizer que Jesus levantou os olhos aos céus e começou a orar. Ele começou a falar com o Senhor, com o Pai, na verdade, naquele momento ali. E o que Jesus vai orar é importante a gente saber a importância da oração. A gente entender como é importante a oração, a ponto de o próprio Jesus ter uma vida de oração. Jesus tinha uma vida muito intensa de oração, ainda que ele fosse quem ele era. Mas ele faz isso para nos ensinar, para ensinar os seus discípulos, a ponto de Pedro chegar para ele: Senhor, ensina-nos a orar. Nós queremos orar como o Senhor ora. E Jesus aqui ele começa a orar. E na primeira parte ele está falando sobre pedir que Deus possa glorificar. E o que é glorificar a Deus? A missão de Jesus era fazer a obra que ele tinha para fazer, para que isso glorificasse o nome do Pai. E o que é glorificar a Deus? Glorificar a Deus é fazer a sua obra, tornar o seu nome conhecido e exaltado. O verso 6 ele vai falar isso. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Jesus ensinou que tipo de vida que o Pai queria para seus filhos, que tipo de vida os discípulos deveriam viver. E isso é glorificar a Deus. Glorificar a Deus é fazer a vontade de Deus, cumprir aquilo que Deus tem para a minha vida, cumprir aquilo que Deus tem para a tua vida, de forma que as pessoas lá fora possam reconhecer Deus agindo através da tua vida, através do teu falar, através do teu comportamento, da tua forma de lidar com a família, da tua forma de lidar no trabalho, como que você lida com a tua vizinhança, o teu testemunho. Isso é glorificar a Deus. Jesus ora a respeito disso aqui. E nós também precisamos orar: Senhor, ajuda-nos a glorificar o teu nome com as nossas palavras, com as nossas atitudes, de forma que as pessoas possam conhecer o Senhor através do meu testemunho. É amar como Jesus amou. Jesus amou de uma forma muito intensa. Parece algo clichê. É interessante que às vezes eu me pego na mensagem, a gente termina a mensagem assim: vamos amar como Jesus, e sempre fica no futuro. Vamos. Não, é hoje. Isso deve ser praticado e vivido hoje. No verso 5, Jesus também vai falar algo interessante sobre a eternidade. Ele fala a respeito da glória que tinha antes que o mundo existisse. Lembra que o propósito de João aqui é provar que, devido aos milagres que Jesus realizava, ele só poderia ser o ungido de Deus, o enviado de Deus. É isso que Jesus está falando aqui. Jesus é o próprio Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. João começa falando lá no capítulo 1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. É a palavra que é Jesus, o verbo é Jesus aqui. Então ele vai falar a respeito da sua eternidade, da sua
divindade. No verso 9 tem algo aqui muito interessante. Jesus vai orar pelos seus discípulos. Imagina você ter como o privilégio de Jesus orar por você. Jesus ora pelos seus discípulos. No verso 20, ele vai falar isso também. Eu não rogo somente por estes, pelos discípulos que estavam com ele naquele momento, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus ora por mim e por você. Que privilégio! Tem tanta gente correndo atrás aí de receber oração de pastor poderoso, de receber oração forte de pastor. Tanta gente correndo atrás dessas coisas. E aqui essa coisa maravilhosa, esse fato maravilhoso de Jesus ter orado pela minha vida e ter orado pela tua vida. Ele já sabia da nossa existência e ele ora pelos discípulos lá daquele tempo. E ele ora também por nós hoje. O que Jesus vai orar também? Aqui está no versículo 15. O que ele pede ao Pai? Como ele intercede ao Pai pelos seus discípulos, por nós? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O que Jesus está dizendo aqui, se ele falou que a gente sofreria aflição? Ele está orando aqui por causa do nosso sofrimento? Não necessariamente. O que eu entendo que Jesus está falando aqui, quando ele diz, não peço que os tire do mundo. Nós estamos aqui nesse mundo, nós passamos aqui por esse mundo, mas a oração de Jesus é que o Senhor os livre do mal. Nós passamos aqui nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Eu creio que uma das perspectivas de Jesus aqui, um dos pedidos de Jesus é, Pai, não deixa que o mundo entre neles. Não só, não os tire desse mundo, mas não deixe que o mundo entre neles. Essa é uma oração que Jesus fez por mim e por você. Quantos e quantos membros de igreja estão vivendo uma vida mundana, uma vida afastada de Deus, sem compromisso com o Senhor, porque deixaram que o mundo entrou. Essa palavra de Jesus não é uma palavra mágica, de que Jesus orou para que o mundo não entrasse em nós e isso não acontece. Isso depende também do meu relacionamento com o mundo. Eu posso, ainda que Jesus tenha orado, eu posso ainda deixar que o mundo entre na minha vida. Né? E isso vai trazer uma série de consequências. Crentes fracos de poder, crentes fracos na fé. Muitos e muitos têm passado isso por quê? Porque o mundo entrou. E quando o mundo entra, o reino não convive com o mundo. O poder do reino não convive com o mundo. E Jesus vai orar então, não os tire do mundo, mas não deixe que o mundo entre neles. No verso 14 ele também vai falar de que o mundo nos odeia. Agora eu vou para junto de ti, né, no versículo 14, desculpa. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. O mundo não nos ama, por isso que o mundo nos persegue. Quando você fala alguma coisa que é a palavra de Deus, que é a verdade, e as pessoas não aceitam, você perde amizades por causa disso, você perde às vezes pai e mãe, é o que Jesus fala, familiares, por causa do teu relacionamento com Deus. O mundo sempre odiou a Jesus, o mundo sempre nos odiará, sempre será assim, não se engane, por mais que às vezes a gente ache que o mundo está nos tratando bem, mas o mundo é nosso inimigo. As coisas do mundo são coisas que vão sempre nos ferir. No verso 21, ele vai terminar a oração a respeito da unidade, né? Que eles sejam um, como eu e o Pai somos um, para que o mundo conheça que o Senhor me enviou. A obra missionária da igreja depende da unidade da igreja de Jesus. Por isso que é importante, querido,
que a gente zele, que a gente preserve pela nossa unidade. Por isso que falar mal do irmão é algo diabólico, por isso que a fofoca é algo diabólico, por isso que a contenda é algo diabólico, porque isso tira o poder da igreja. Uma igreja não pode ser uma igreja dividida, uma família não pode ser uma família dividida. Tem que haver unidade. Unidade nunca foi a gente pensar do mesmo jeito, mas a gente concordar, a gente tratar determinada situação e a gente ver o que é bom para o reino, o que é melhor para o reino, aquilo que eu penso, aquilo que o irmão pensa, aquilo que o outro pensa, o que é melhor para o reino. E aí todos nós, ainda que a gente pense diferente, nós vamos trabalhar no mesmo propósito, para que o reino seja preservado, para que a palavra do Senhor seja preservada, para que o mundo lá fora conheça a Jesus. E que nós possamos ser na nossa igreja, você que não é da nossa igreja, de uma outra igreja, que você preserve a unidade na igreja, jamais seja instrumento do diabo para causar desunião dentro da tua casa, para causar desunião na igreja. O diabo sim, o diabo gosta de fazer divisões, o diabo gosta de gerar contenda, de gerar brigas, né, para que haja divisão. Né? O que é divisão? De dois, visão, duas visões diferentes. E aí isso gera atrito, isso gera contenda, e isso derruba o poder da família, isso derruba o poder da igreja, isso derruba o poder do crente. Então que você seja um instrumento de unidade aonde você estiver, jamais um instrumento de divisão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até lá. Amém.